Osni, você pode orar pela gente aqui para a gente iniciar, irmão? Podemos sim. Amém. Boa noite aí, o Triplo X, que eu não sei quem é. Deve ser um americano. Amém. Amém. É o Oremos. Pereira. Pereira? Boa noite, E Pereira. Vamos orar, meu irmão, para começar a nossa noite, nosso encontro dessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, com muita alegria e satisfação, Senhor, que mais uma vez se encontramos aqui, Pai. Obrigado pela oportunidade que tu nos está nos dando, mais um dia de vida. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós temos a chance de se aproximar de Ti, de te pedir perdão, se aproximar, falar contigo, Senhor, e aprender mais. Obrigado, Pai, por tanto privilégio, tantas coisas que tu tem feito em nosso favor, e há coisas que estão acontecendo em nosso favor que nem não sabemos. Pai, abençoa o mensageiro dessa noite, que ele fala aquilo que precisamos ouvir, Senhor, para essa edificação. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Aqui, Osa, a palavra está com o irmão. amém. Obrigado, viu, Marquinhos? A paz do Senhor a todos, mais uma vez. Pereira, que bom que você chegou aí também para participar conosco, tá bom, da reunião. Que Deus fale ao seu coração. O Valdemir, esse abençoado de touca, né, é um irmão nosso, né? Ele Obrigado, até irmão. visitou aí o Ciambi, eu não sei se você lembra. Fala, pode falar, abençoado. Só agradecer, abençoado. O Valdemir, ele está numa missão, né, lá na França. Chegou semana passada, né, Alberto? Chegou na semana passada e, com a permissão de Deus, né, e aproximadamente 2 anos, ele vai estar lá na França. Eu já falei aqui com um grupo aqui, que o Valdemir, né, essa conexão antiga, né, conectou aqui ao grupo também, e a gente vai estar orando pela vida dele e pela família dele. Tá bom? Amém. Bom, irmãos, Amém. glória a Deus. A mensagem de hoje, ela fala sobre o id, essa conjugação verbal, né, imperativa do id, do verbo ir. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, 18 ao 20. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 16, que se segue. Mateus, Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Glória a Deus. Agora, Evangelho de João. Pula Lucas e vamos lá no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 21 ao 23. Todas essas passagens
após a ressurreição de Jesus. Evangelho de João, capítulo 20, 21 ao 23. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Bom, irmãos, ao estudar a palavra, o Evangelho de Mateus 28, o Senhor ele trouxe ao meu coração muito forte a presença dele, que ali aponta do Senhor está conosco todos os dias. Em Marcos 16, sobre o poder, eis que vos dou o poder, se formos picados por serpentes, escorpiões, que nada vai nos causar dano. Então, um me apontou para a presença, outro me apontou para o poder, e em João, para a delegação da autoridade, que ele delega aquilo que Deus tinha para Jesus de comissão, ele delega para nós. E caminhando em cima do ID, eu quero assim, trazer para a nossa reflexão, eu quero que os irmãos reflitam, onde estamos no chamado? Onde estamos na grande comissão? Onde estamos no comissionamento de Deus? É uma palavra para reflexão. Onde nos enquadramos nisso? Irmãos, os discípulos, aqui como os 3 capítulos, os versículos aqui lidos, que isso tudo ocorreu após a ressurreição de Jesus, eles receberam a mensagem de Jesus, receberam a ordem para a evangelização, o chamado para a obra. Eles já fizeram o que eles deveriam fazer. Os discípulos já viveram a oportunidade e o momento deles. A hora dos discípulos já foi. Passou. Essa foi a mensagem que Deus falou muito ao meu coração. E glória a Deus que eles cumpriram o chamado, glória a Deus que pregaram, glória a Deus que renunciaram, glória a Deus que permitiram ao Espírito Santo de Deus fazer na vida deles grandes feitos, por intermédio da vida deles, pregações de mais de 5.000 almas, 5.000 homens, várias viagens missionárias. O Evangelho chegou até nós por conta desses discípulos, por conta de Jesus e por conta do comissionamento, da grande comissão, obediência de Jesus, e o Evangelho chegou até nós. Só que a vez e a hora, o momento, o tempo deles terminou. Foi o que Deus falou ao meu coração, falou comigo, e eu quero compartilhar com os irmãos, que chegou a nossa vez. Tem um louvor da falecida Ludmila Feber, uma grande serva de Deus, pastora, uma abençoada, que tinha esse louvor, que chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, irmãos. E o ID, o Senhor, ele trouxe alguns significados dessa palavra ID. Ele abriu o leque desse verbo. O ID, eu anotei aqui. Amar. O ID significa amar. Tudo aquilo que Jesus ele já tinha ensinado para os discípulos, quando lemos aqueles versículos ali, é como se ele pegasse os vários anos de ensino, os vários anos de prática, e colocasse em uma palavra, em um verbo, id. Mas dentro desse id, esse id ele contém amar, cuidar, ter compaixão,
ter paciência, respeito, educação. Esse id significa ofertar. Esse id, ele significa estar compromissado com a obra missionária. Esse id, ele vem para nos trazer clareza, irmãos. Não são todos nós que iremos fazer uma viagem para o exterior. Se for da vontade de Deus, nós iremos. Mas precisamos ter esse entendimento de que esse id, ele começa com um movimento. É dentro de casa. É um movimento ao lado da sua casa, seus vizinhos. É um movimento na rua. É um movimento por onde você passar. E na unidade, e na comunhão, e no entendimento da importância de que cada um tem uma função, cada um tem um papel. Aí o evangelho ele vai ser o quê, irmãos? Propagado. Eu lembrei aqui, irmãos, uma visita à Jamaica. O inglês, mal, eu não falo nem inglês fluente, mas só que sedento de Deus, com vontade de que vidas, né, fossem alcançadas por Deus por intermédio meu e de outros irmãos, colei com os irmãos no navio. Opa! E tinha um irmão desenrolado no inglês, irmãos. Glória a Deus. E saí com o irmão e fomos evangelizar. E lá na Jamaica, uma alma se converteu. Glória a Deus. O irmãozinho ali falando, e ali a gente intercedendo, e ali a gente orando. E glória a Deus por isso. Esse testemunho, o que ocorre, irmãos? Às vezes nós limitamos o agir e o poder de Deus. Às vezes nós não vemos em nós a capacidade. Eu lembro, né, que o apóstolo Paulo, várias viagens missionárias, o apóstolo Paulo, que a vida dele, né, um exemplo para muitos, e temos essa consciência, né, da postura, o posicionamento que ele tinha diante de Deus, o quanto é difícil seguir. A postura daquele servo de Deus. A pessoa que evangelizou, né, a pessoa que foi um instrumento da parte de Deus, eu acredito que ele não tenha tido a oportunidade de ir em muitos lugares que Paulo foi. Olha como é que o evangelho ele é lindo, como é que ele é tremendo, é maravilhoso. Eu não sei, né, os lugares aonde Ananias pregou a palavra de Deus. Mas só que no chamado de Ananias, Deus tinha o quê? Um Paulo. Deus tinha um homem onde iria levar, além de fronteiras, nações. Então, que nós possamos o quê? Ter esse entendimento de fazer a nossa parte. Essa reunião aqui foi pregado, foi profetizado. Ela iria transpor as barreiras do Brasil. Irmãos, nós oramos, nós profetizamos. Começou o quê? Nos outros estados, não foi? Olha que glória, olha que bênção. Aqui nessa reunião já houve conversão. Aqui nessa reunião já houve cura. Aqui nessa reunião, Deus tem falado, toda terça-feira, Deus tem falado, toda terça-feira temos aprendido uns com os outros, aprendido com Deus. Tem sido uma bênção, uma escola de servo, uma escola de líderes. É claro, irmãos, que devemos congregar, devemos estar em comunhão com os irmãos na nossa igreja. Isso aqui é uma ferramenta que Deus nos dá essa oportunidade de uma terça-feira, 21 horas, falar assim para o cansaço: aguenta, cansaço, que eu quero mais de Deus. Uma terça-feira, onde o abençoado, por 2 horas da manhã, isso para mim já vai servir de confronto. Porque cansar todo mundo cansa, mas isso me inspira.
né? O irmão colocar lá o relógio para despertar. Não, eu quero ouvir mais de Deus, eu quero aprender mais, eu quero estar em comunhão com os irmãos. E, meu irmão, com certeza, com toda certeza, a bênção do Senhor ela vai ser derramada sobre você, sobre a sua família, com toda certeza. Deus vai suprir, Deus vai surpreender. Deus ele não perde para ninguém. Por mais que nos esforcemos, por mais que sejamos bons, por mais que... Isso para Deus é algo do homem, né? É algo humano e vivemos o sobrenatural com Deus. Mas Deus ele vai retribuir. Deus ele vai recompensar. E para cada um de nós aqui, e assim, eu vejo aqui o meu padrasto, ele participa de uma reunião recente. E essa reunião é todo dia. A nossa é uma vez na semana. Glória a Deus. A dele é todo dia, pela manhã. A maioria dos irmãos são da igreja. É o pessoal aposentado que consegue estar, porque começa o horário de 7 horas da manhã. Mas eu glorifico a Deus em ver essas pessoas sedentas por Deus, de estarem se reunindo, estarem ouvindo mensagem e estarem orando. Isso me impacta e isso também me contagia. A importância, né, dos servos de Deus, eles estarem ligados. A importância dos homens de Deus estarem unidos. Eu sou abençoado por conta dessa reunião que meu padrasto faz. Já tive a oportunidade de participar uma vez. E quantas bênçãos, irmãos, foram derramadas, quantas bênçãos é derramada aqui nessa reunião? Não tem como contar. Né? Toda terça-feira, impressionante. Se está anotado, agora, graças a Deus, está filmado. Para quem for assistir, isso aqui não é conversa jogada fora. São mensagens de Deus, irmãos. São orações que nós testificamos isso. Que oramos aqui e contamos os testemunhos depois daquilo que Deus fez, irmãos. Isso aqui tem nos ajudado ao quê? A estar exercendo o nosso ID. Glória a Deus. Vamos caminhar mais um pouco. Tem pessoas, irmãos, que, né, ao estudar essa palavra, o Senhor me trouxe clareza para algo. Tem pessoas que não vão pegar a Bíblia. Tem pessoas que não vão ouvir o louvor. Tem pessoas que resistem à presença de Deus. E sabe como que essas pessoas vão conhecer a Deus? Por intermédio das nossas vidas. Por intermédio do ID. E o que é que o Senhor ele falou comigo? Que o ID não é eu ou você fora de hora, fora do tempo, o muito falar, o pressionar. O ID, muitas das vezes, vai ser, sabe o quê? A gente fazer isso aqui, ó, com alguém, ó, pegar e e dar um abraço. O ID, muitas das vezes, vai ser a gente pegar a pessoa, aí, ó, meu ombro está aqui. O ID, muitas das vezes, vai ser um ID sem palavras. Vai ser, ó, uma lágrima para um momento de dor, de sofrimento que a pessoa vai estar vivendo, e a gente vai estar praticando o ID ali, ó, estando do lado dela, e chorando com ela, e se alegrando com ela. E por intermédio desse entendimento do ID, Deus vai trabalhar no coração dessa pessoa, irmãos. Deus vai quebrantar esta pessoa. Não desista. Mude a estratégia. Não adianta, irmão, se não tiver amor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Não é o dom, não é a unção, não é o poder. Não... De nada vale, irmãos. É o amor. É nós amarmos. No cumprimento da missão, o cuidado que temos que ter da crise. Eu orei, eu preguei, eu tive a percepção de que a pessoa estava precisando ouvir algo e eu senti que foi algo da parte de Deus e eu não vi o resultado. Às vezes é uma pessoa próxima, às vezes é um familiar. Irmãos,
Não tome esse peso sobre você. Cumpra o ID. Cumpra o seu chamado. Mas sem peso, porque é o livre-arbítrio. É a decisão, é a atitude da pessoa, é o posicionamento da pessoa. Fique em paz. Faz a sua parte com amor. Se dedica, ora, ama. Faz tudo isso, né, que eu falei do que significa o ID, mas fique em paz, porque a palavra é para nós irmos. Mas não é todo mundo que vai ouvir. Não é todo mundo que vai ser salvo. Tomemos Jesus como exemplo, irmãos. Mal interpretado, cuspido, açoitado, maltratado. Não acreditaram nele. Pessoas da família dele, pessoas da casa dele, ao ponto dele não poder operar milagres por conta de incredulidade. Voltemos, irmão, para a terra. Calma. Temos a presença dele, temos o poder, temos a autoridade. Temos sim, mas nem com ele, irmãos. Não tem esse peso. Não, tira essa frustração da sua vida. Ele não agradou todo mundo. Nós não iremos agradar a todos. Pessoas não deram crédito à pregação dele. E tem gente que não vai dar crédito à nossa pregação, irmãos. Mas que possamos o quê? Ter paz com Deus. Com a ajuda de Deus, estarmos fazendo a nossa parte. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos em Apocalipse. Acelerar aqui um pouquinho, que vai chegar o momento dos comentários. Uma mensagem agora de alerta ao estudar sobre o ID. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Estudando o ID, irmãos, eu me deparei com o livro de Apocalipse, capítulo 3, esse versículo 15. O Senhor, Ele conhece as nossas obras. O Senhor, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. O Senhor, Ele conhece. Hoje, essa noite, essa madrugada, é uma oportunidade para analisarmos como que tem sido, como que eu tenho exercido o ID, como que eu tenho feito a obra. Examinar. Eu vou examinar aqui. Ô Senhor, eu estou fazendo a obra de uma forma altiva. Ô Senhor, eu estou fazendo a obra, eu estou crescendo e o Senhor está diminuindo. Está errado. É Ele crescer e eu diminuir. Ele conhece as nossas obras. O Senhor conhece, irmãos. Ó, a visão dele. Não tem como enganar. Pastor Carlinhos, talvez, né, possam ter irmãos que façam as coisas. Ah, pastor não está vendo. Então está tudo tranquilo. Não está tudo tranquilo, irmãos. Deus está vendo. Ele conhece as nossas obras. E agora, esse momento é que é um momento oportuno, irmãos, para nos consertarmos diante de Deus. Daquilo que estamos fazendo, o Espírito Santo de Deus trazendo aqui para nós. Opa, isso está errado. Não, vou consertar. Por quê? A medida da temperatura
do quente, do frio, é para a obra, irmãos. Ó, conheço as tuas obras, e ao estar fazendo a obra, ao estar servindo, ao estar fazendo o id, ó, não é morno, não é quente e nem é frio, é morno. Ó, fazendo como? De qualquer jeito, de uma forma desleixada, de uma forma descuidada. Isso não é para nós, irmãos. Isso não é para os ouvintes que aqui estão. Isso é para nós tomarmos uma posição diante de Deus. O Espírito Santo de Deus possa nos aquecer, possa nos incendiar. Morno aqui não. Está repreendido em nome de Jesus. Nos incendeia, Senhor. Nos aqueça em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito de fogo, Espírito de força, de poder, de fortaleza. Em nome de Jesus, irmãos. Nós não seremos vomitados. Em nome de Jesus, as nossas obras elas serão aprovadas por Deus. Eu vou encaminhar agora, irmãos, para estar concluindo aqui, só mais um versículo, mais uma referência. Vamos mais adiante, Apocalipse 14, versículo 13. Apocalipse 14, 13. O que acontece, irmãos? Como eu já notei, né, como Deus já tinha falado comigo, como eu já compartilhei com os irmãos, que o momento, a hora dos discípulos já passou, já acabou, já terminou. Eles já realizaram. E agora é a nossa vez, e agora é a nossa hora. Eu estou enfatizando isso. Até quando o Senhor determinar, até quando Ele quiser. Em Apocalipse 14, 13, diz, quando o Senhor decidir, não, terminou, servo, vem. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Em outras versões diz que as suas obras os seguirão. As obras dos discípulos os seguem. As obras dos discípulos, porque eles já morreram. E aqui está falando para quem morre em Cristo. Para quem já cumpriu o chamado e o propósito de Deus aqui na terra. E as obras seguem. Então que possamos estarmos atentos. Tudo aquilo que a gente for fazer, como diz a palavra de Deus, fazer com todas as nossas forças, fazer com amor, com zelo, porque depois que a gente morre, não tem como fazer mais. Mas só que a obra, ela deixa um legado. A obra, elas irão nos seguir. Elas irão. Você morreu, mas aquilo que foi feito de obra, como diz a palavra aqui, no final do versículo, e as suas obras o seguem. Isso aqui é eternidade. É o plano da eternidade. Então, irmãos, o que fazemos, a palavra, o cumprimento do ID, nós não sabemos, irmãos. Eu conheci o Valdemir no navio, aqui no Rio, e o Valdemir está lá em Paris. Meu Deus! Eu não tenho dúvidas que nesse período que o Valdemir estiver ali, ele vai estar cumprindo o ID e Valdemir vai testemunhar de vidas se quebrantando e se convertendo por conta da conexão. Deus vai usar a vida de Valdemir aí na França. Deus continua usando as nossas vidas aqui no Brasil. Deus continua usando as nossas vidas por onde nós passarmos, irmãos. Não é só o exterior. Você quer ajudar? Tem aí a oração e a oferta, campo missionário, irmãos. Talvez nem todos, repito, talvez não vá para fora do país. Não vá fisicamente. Talvez você não vá fisicamente, mas você pode estar orando, você pode estar ofertando.
Então, que possamos abrir, né, o nosso entendimento de que, não, esse ID é algo limitado, porque eu olho para a minha condição, não estou com condição de ir nem em outro estado. Você não está entendendo, né? Hoje eu não estou com condição, Senhor, de... Não, aqui, ó, olha a reunião aqui, irmãos. Você está aqui, você está fazendo parte dessa reunião gravada, aí daqui a pouco essa reunião vai estar sendo compartilhada com um monte de pessoas e vidas estarão sendo tocadas e alcançadas por Deus. Pare, irmão, de pensar pequeno. O ID é abrangente, o ID é ilimitado, o ID, é uma conexão divina para a eternidade, irmãos. Então, vamos fazer a nossa parte. Amém? Eu agradeço a oportunidade e está aberto aí para os comentários dos irmãos. Obrigado você, Marquinhos. Marquinhos, eu vou dar o pontapé inicial aqui. Você falou aqui, né, para a gente ficar ide e depois fica em paz, né? E o Espírito Santo dá continuidade, né? Tem vezes que a gente fica, né, irmãos? Aqui a gente fala, eu quero pregar, eu quero levar a palavra, eu quero fazer uma visita, e a gente acha que já vai acontecer naquele momento a conversão, que a gente já vai sair de lá com a família inteira convertida aí na igreja. E tem vezes que não acontece isso, e tem vezes que a gente fica triste, né? A gente fala, eu fui lá, levei um tempo, gastei isso, fui lá de coração, e tem vezes que a gente não tem o retorno tão imediato. E o Marquinhos gravou bem aqui, né, irmãos? Vamos ficar na paz. O que a gente não pode é desistir, né? É desanimar. Porque acho que a gente está aqui levando a palavra e o Espírito Santo vai tocar e a semente vai cair onde deve cair, né? O Marquinhos comentou aqui do irmão aqui do Valdemir, né? Foi bênção e olha as coisas que ele já testemunhou aqui da família dele. Então, é isso, a gente precisa lançar semente. Tem semente que vai cair em terra fértil e vai brotar em 2 dias, e tem semente que vai ficar lá escondidinha e que talvez a gente não vá ver nessa vida, irmãos. Talvez a gente vamos ter aqui a experiência de falar, uma vez a gente entrou num culto online lá dos irmãos do Jaguaré e a gente não vai saber, né? Mas é isso mesmo, Marquinhos. A gente precisa ficar na paz, né? Não ficar aquele sentimento de cobrança, de tristeza. Acho que a gente só precisa fazer a nossa parte mesmo, né? Que, como Deus fala, não é pelo esforço do homem mesmo, né? Porque se fosse, né, acho que a gente não ia conseguir fazer nada aqui do que a gente fez, né? A gente poderia até fazer no primeiro momento, né, irmãos? Mas acho que não seria da mesma forma a conversão aqui, que quando o Espírito Santo toca, a pessoa é movido e vai da forma que for. Então, glória a Deus pela palavra mais uma vez, Marquinhos. Ô, glória. Permite? Posso? Estão ouvindo bem? Tá alto e forte, claro. Percebi que numa gravação lá tava falando baixinho, né? Marquinhos, você foi fundo, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. E quando ele falou assim, descanse em paz, aí isso fez me lembrar assim, né? Esse fato aconteceu depois que Jesus havia sido ressuscitado. E mesmo assim, os discípulos não eram totalmente convertidos, né? Jesus não converteu Tomé, não convenceu Judas. Então, eu acho que cabe a nós mais que ser consciente em saber que há pessoas que resistem à palavra. Você pode pregar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem gente na igreja que frequenta todo dia e ainda tem dificuldade de aceitar a conversão. Isso é um fato verídico, é a nossa realidade. Se Tomé ainda teve dificuldade de entender que Jesus morreu realmente de fato, imagine nós, aqui lá de cá, assim, olha, Jesus morreu e ressuscitou. Pera aí, meu irmão. Eu estava aqui meditando
E é fato. Então, essa alegria que o Antônio fala, nós temos que ter todo dia. As dificuldades sempre teremos. Isso é notório. Dificuldades sempre teremos. Ele falou também do viver, né? E nós temos que botar em prática que o nosso negócio aqui na Terra é falar de Jesus. E temos que aprender a trabalhar para sustentar o nosso negócio. Pode ser no navio, pode ser numa plataforma, pode ser pescando, pode ser vendendo pão, né? Vendendo água no sinal. Ou seja, o nosso modo de vida, o nosso comportamento que está lá, né, em Timóteo capítulo 3, que as pessoas possam ver em nós Jesus. Porque se em qualquer lugar que eu faça, eu desenvolvo um trabalho e as pessoas não conseguem identificar que eu sou um cristão, não conseguem identificar que eu ajo dessa maneira, que eu sou um bom samaritano, é porque Cristo me converteu. Eu estou sendo falho, na verdade. Se eu olho para alguém, aquele cara, sabe aquele cara, não é crítica a ninguém, mas será que aquele cara é crente mesmo? Será que aquele cara ele é muçulmano? Será que aquele cara é isso, é aquilo? Bom, nossas atitudes diárias, as pessoas têm que ver em nós. Não importa o que você ocupa, qual cargo que você faz, em qualquer lugar. Se a pessoa não vê em nós a marca de Cristo, nós estamos falhando. Então nós temos que ser mesmo quente, que incendeia, irmão. A gente sempre fala aqui, né? Taque fogo. A gente tem que ver, pô, aquele cara é crente, aqueles crentes, é isso aí mesmo. Não tem que ser diferente, não. As pessoas têm que ver, pô, vai chamar o Marquinhos pra festa, vai acabar com a festa, que o cara é crente. Que seja, pô. Que o povo que o povo entenda que viver é Cristo. O resto não interessa. E morrer é lucro. Como está lá escrito no final, e morrer é lucro. As pessoas, infelizmente, as pessoas não entenderam ainda, como o Salomão fala, que tudo é vaidade, então a gente tem que ter controle da vaidade, nossos desejos, que o nosso meio de vida seja tudo para falar de Cristo. Esse é o nosso negócio. E o nosso trabalho é para sustentar o nosso negócio. Essa tem que ser a nossa realidade. Né? E quando ele falou aí também, que eu notei aqui, que sejamos, né, o sol da terra, que nós possamos aprender a ser um bom samaritano. Que na passagem do Jesus foi um samaritano, passou um levita e passou um pregador. E estavam tão ocupados que esqueceram de fazer o básico, que Deus não abre mão. Ser hospitaleiro, ser atencioso, cuidar dos caídos. Então Jesus fala sobre isso, olha, quem é teu próximo? Como o Antônio falou, quem é teu próximo? Primeiro dentro de casa, para ser taxado de descuidado. Né? Se a gente não comanda a nossa casa, vai tomar conta da casa de Deus? Nós estamos sendo reprovados. Então primeiro começa em casa, na nossa família, e vai se estendendo. Porque para ser alguma coisa, primeiro tem que ser bem sucedido em casa. Não adianta ganhar o mundo, que ele citou, né, a parábola do sino, não adianta ser um bom sino. Tem que saber, né, não adianta ganhar o mundo se você perde a sua família. Ou seja, é um servo inútil. Essa é a realidade. Servo inútil. Amém. Glória a Deus pela mensagem de hoje, que nós possamos botar em prática e que isso possa ser um ID 24 horas, acordar e dormir com essa força, com esse pensamento de falar de Jesus para todo mundo que a gente conhece. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém, amém. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Estamos sim, Dedé. Beleza. Boa noite. Boa noite. Pelo jeito, hoje tem um internacional. Hoje Valdemir, um legado você já vai deixar. Você ultrapassou as fronteiras da nossa live, da nossa reunião. Hoje, a partir de hoje, é um dia histórico. Ela tornou-se internacional. Para a glória de Deus. Amém, meu irmão. E fazendo um pouco do comentário aí, um pouco do que eu entendi aí nesses minutinhos, e pegando um gancho aqui, mais ou menos, do comentário
meu irmãozinho aí. Depois eu vou no YouTube e faço melhor. Realmente nós temos que... nós não precisamos sair falando, não, eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo. Nós precisamos fazer, praticar. Falar não adianta. Pode até adiantar, pode até alguém acreditar, mas o importante é fazer, é a gente ser exemplos. Ser o exemplo, como você mesmo falou do samaritano. Se a gente praticar as boas obras, nós vamos ficar conhecido. A pessoa vai falar, ué, aquele fulano lá é aquele que é um cristão. É através de nossos atos que a gente leva a palavra de Deus em frente. Isso dentro da nossa casa, com nossos filhos, esposa, com o nosso jeito na própria igreja, porque realmente tem muitas pessoas que vão na igreja, mas não demonstram para que foi. Infelizmente tem isso, entendeu? E quando sai, pior ainda. Às vezes lá ainda faz alguma coisa, mas nós temos que fazer, praticar, procurar ser um imitador de Cristo e praticar isso, e falar sempre a verdade, ser uma pessoa de boas obras, viver em sociedade para ajudar o seu irmão. Nós temos que pensar, muitas vezes, mais no seu irmão do que em nós mesmos, porque deixe que Deus pense por nós. Amém, senhores? Amém, Dedé. Amém. Irmãos, boa noite. Queria só finalizar aí com a sobremesa nessa feijoada. Agora, hein, Marquito? Eu levei um versículo no sábado e eu queria repetir para os irmãos. Eu acho que o contexto realmente tem a ver. Tá em João 9, o versículo 4. Eu acho que a gente fechar o recado. Diz assim: todos nós devemos cumprir as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Só para fazer um aditivo aí no nosso ID, vamos fazer o ID antes que a noite venha. Amém, irmãos? Palavra abençoada, Marquito. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, se os irmãos me permitirem aí uma palavrinha, eu agradeço aí também a oportunidade. Palavra abençoada aí do meu irmão Marquinhos, que me fez refletir aí os primeiros passos da caminhada na fé, né? Quando Jesus fez cair a venda dos meus olhos. Irmãos, eu voltei para casa saltitando de alegria, né? Tava aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, aqui, ó. Tava no Rio de Janeiro e tal. Então, quando eu cheguei lá na Bahia, e aí corri para a família, para falar do amor de Jesus, né? Para ir praticar o ID, que nosso irmão bem colocou aí. Sabe, irmão, quando você vai com um sorriso estampado no rosto, saltitando de alegria, para falar aquilo que Jesus, aquele encontro que você teve com Jesus e o que Jesus fez na sua vida. Jesus te tirou do mundo do alcoolismo. Jesus te tirou as coisas mundanas da carne. Meu irmão, cheguei lá e não foi bem aceito, irmãos. Aí cheguei lá pegando fogo, irmãos, com uma tocha, e recebi um balde de gelo. Irmãos,
como o irmão Paulo falou aí, é para a gente ficar em paz, né? E de fazer a nossa parte, ficar em paz. Recebi aquele balde de gelo, meu irmão. Aí eu confesso aos irmãos que eu fiquei triste. Entristeci um pouco e tal, e ainda recebi palavras negativas. Mas, irmãos, entenda, foi na minha própria casa, foi da minha mãe, dos meus irmãos, que estavam passando por luta, sabe, estava sendo montado por Satanás e eu não entendia isso, porque eu ainda era muito novo na fé, eu ainda estava tomando leite, irmãos. Então eu confesso aos irmãos que eu fiquei triste, mas e meditando nessa palavra aí, eu vi que não, quem me deu forças para continuar não foi eu mesmo, porque o homem natural, ele iria desistir. O homem natural, ele ia dizer assim, quer ir por esse caminho, então vai. Porque só eu sei o que eu ouvi. Mas ali eu entristeci, ali eu diminuí de falar do amor de Jesus, de pregar, de falar. Mas aí, como o Antônio bem colocou aí, muitas das vezes você não precisa falar. Através de atitudes. E aí eles passaram a ver uma mudança em mim, irmãos, que não era normal. Eles passaram a ver que aquele que chegava em casa bêbado não chegava mais. Eles viram uma mudança de comportamento que não era normal. Então a gente pode levar o amor de Cristo, praticar o ID através de comportamento. Você não precisa falar nada. É só o seu modo de se comportar fora do templo. Porque no templo é muito fácil. Mas fora do templo, irmãos, quando você sai ali das 4 paredes da casa de Deus, ali é que você vai para o mundão, ali é que você tem que ser o sal da terra, ali é que você tem que ser a luz. E como é que a pessoa vai perceber isso? Nas suas atitudes. Como você se comporta. Muitas das vezes você não precisa nem abrir a boca para dizer que é evangélico. Só no seu comportamento a pessoa vai falar assim, você é cristão, né? E outro fato que acontecia, irmãos, era que eu tinha vergonha de dizer que eu era cristão. Aquele cara fanfarrão, sabe? Aquele cara fanfarrão que só gostava de balada, de festa, de curtição. Chegava os amigos e dizia, Valdemir agora é crente, é? Sabe aquela pergunta que é uma pergunta como se fosse uma alfinetada? Você agora é crente? Aí eu ficava meio envergonhado. Não, eu tô frequentando ali aos poucos. Mas aí, irmão, depois que você deixa de beber leite e passa a se alimentar com alimento sólido, pode perguntar a hora que for, da forma que for, com a tonalidade que for, você vai bater no peito com todo orgulho e vai dizer, eu sou apenas servo. E aí, irmãos, deixa a tocha aí, que há em cada um de nós, fazer irradiar e queimar por quem tá ao seu derredor, sabe? Quem se aproxima de você. O irmão aí aqui aparece GM Home, o irmão que tá bonitão aí, parecendo um locutor. O irmão Osni, viu? O irmão Osni. O irmão Osni aí também colocou aí a respeito de não convidar para festa. E assim, irmãos, aqueles amigos que eu tinha, muitos deles de infância, se afastaram de mim. Porque eu não colocava, eu não chegava lá com dinheiro no bolso, mas e fazia aquela roda ali na mesa de um bar e pagava caixas e caixas de cerveja, botava um uísque na mesa. Aquele que me limpou e me deu vestes novas, não permitiu que eu fizesse mais isso. A gente não faz mais isso.
Então, os amigos se afastam. Muitos fazem aniversário, fazem comemorações, mas o convite para Valdemir não chega. E eu em paz, irmãos. Glória a Deus, eu em paz. E convidar, eu vou. Se eu tiver oportunidade de falar de Cristo, eu vou falar, mas se eu não tiver oportunidade, o meu comportamento vai ver que eu sou diferente. E a gente vai levando a vida, né? Não entristeço o coração por conta de um convite que não me chamaram para um banquete. Mas eu aceitei o convite do banquete do Pai. Muitos não aceitaram, ainda não aceitaram, e muitos ainda vão aceitar. Porque nós, os servos, nós saímos para distribuir o convite para a grande ceia. Nós estamos distribuindo. Cabe quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser, só resta ficarmos em paz. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão. Desculpa estar voltando, só uma referência que estava anotada aqui, que eu não passei, é Isaías 55:11, que diz: Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Oi, irmãos, e só mais uma coisa. Estou aqui nessa terra estranha, estrangeira, distante. Não sei qual foi o motivo que o Senhor me enviou, mas eis-me aqui. Tenho a dificuldade do idioma, que eu estou aprendendo ainda, mas eu já pude caminhar pelas ruas aqui de Paris e vi que tem uma gama de etnias, de cultura, né? Vi que tem muito muçulmano, muito indiano, enfim, é uma mistura de povos aqui. E não são só franceses. Mas o ID está aqui comigo, irmão. Assim que eu puder vencer essa barreira do idioma, do parler français, a gente vai falar do amor de Jesus. A primeira oportunidade que tiver aqui, meu irmão, se deixar esse baiano lá da roça falar, e aí vai ficar... Não sei como, irmãos. Não sei como vai acontecer. Falei, Senhor, baiano jebiano lá da roça, irmão. O Senhor trouxe para aqui, para Paris. Estou em paz. Eu vou esperar o Senhor. Vou esperar o Senhor me capacitar. Eu sei que o Senhor vai. E a oportunidade que eu tiver, eu vou parler um pouco de jesuí. Amém, irmãos? Amém, amém. Deus vai mostrar o jeito que você vai espalhar a palavra de Deus por aí, irmão. Com certeza. E uma coisa eu digo, irmão, aquela vergonha do menino lá da roça, já caiu por terra. Caiu por terra. Agora ele só... Eu vou fazer a minha parte, que é aprender um pouco de francês. E quando ele me mostrar, irmão, aí, essa palavra aqui, ó. Que maravilha. Ela vai fluir em francês, em nome de Jesus. Em francês, em árabe, em indiano, não sei, irmão. Não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai ser. Para o que ele me trouxe aqui, eu vou fazer. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Carlinhos, se o pastor quiser comentar, depois a gente ora aqui encerrando também. Glória a Deus, né? Palavra preciosa, porque a nossa obrigação
fazermos a obra. Como o Marquinhos falou, o tempo dos apóstolos, dos discípulos já passaram. Nós estamos no nosso tempo agora. Esse é o tempo onde Deus espera de cada um de nós. E eu sempre gosto de mencionar, né? E menciono para muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas em ser alguma coisa, né? Eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo, eu quero acontecer. Agora, nada, nenhum sucesso, nada pode se comparar à bênção que é servir esse Deus, né? A bênção que é poder levar as boas novas de salvação. E às vezes a pessoa está tão focada nas coisas materiais que se esquece do ID mesmo, se esquece da obrigação que nós temos, que recebemos, para transmitir as boas novas de salvação. E a coisa mais gostosa é falar do amor de Deus e quando um coração é quebrantado. Cada um de vocês já tiveram essa experiência. Corre lágrimas nos olhos, né? As pessoas estão tão sedentas, tão perdidas nesse mundo, querem se assegurar em alguma coisa, elas precisam se agarrar em alguma coisa. E nós temos a grande bênção que é ter o Senhor Jesus. Então, divulgar esse grande amor de Deus para esse mundo tão perdido. Então, não deixar de falar. Tem uma outra passagem que fala que nós vamos colher aonde alguém semeou. E alguém vai colher aonde nós estamos semeando. Nós não sabemos como a semente vai dar frutos ou que coração ela vai atingir. Mas o importante é falar. Porque não somos nós, é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. Então, é muito importante também termos sabedoria, discernimentos, pedir direção do Senhor. Eu tenho experiência da minha família, quando nós nos convertemos, eu tinha 9 anos, mas meu tio, que depois se tornou pastor, ele tinha tanta sede de levar a família para a igreja, que ele foi lá e fechou todas as portas. Ele chegou para o pai dele, que era o meu avô, falou: pai, se eu não puder vir aqui, meu avô tinha dito para ele: olha, se você vem me visitar, eu aceito, mas se você vem falar da tua religião, eu não quero. Aí ele fechou as portas. Ele falou: olha, se eu não puder vir aqui para falar de Jesus, eu não venho mais. E não foi mais. E fechou as portas. E foi difícil depois a família ser atingida. Aos poucos, alguns foram se convertendo, quebrando aquela barreira. Então, nós temos que ter sabedoria do Senhor. Como foi dito aí por muitos de vocês, às vezes não é o falar, mas é o agir, né? É o viver, é a mudança. E as pessoas precisam saber que as barreiras estão aí. O inimigo ele vai colocar barreiras para evitar que elas ouçam do amor de Deus. Mas nós temos sim que fazer a obra do Senhor a tempo e fora de tempo. Como Paulo fala a Timóteo, ser o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, né? No comportamento. Temos que ter sabedoria para não fechar as oportunidades. E às vezes uma oportunidade fechada vai ser difícil ela ser reaberta. E quando Deus abrir uma oportunidade, se coloque nas mãos do Senhor. Senhor, usa-me agora. Que não seja eu, mas que o Espírito Santo, através da minha vida, que possa tocar esse coração. E coisa mais linda é saber que o Senhor conhece o coração. Você não sabe o que ela está sentindo, mas o Espírito Santo sabe. Ele vai colocar uma palavra, um versículo, um testemunho, uma situação, que aquela pessoa vai ser confrontada. E quando a pessoa é confrontada, há mudança, há transformação. Então, não é capacidade nem mérito nenhum de nós. É graça, misericórdia e compaixão do Senhor. Glória a Deus pela palavra, Marquinhos, e todos os comentários, e a gente possa, de fato, colocar em prática na nossa vida esse ID que está conosco todo o tempo. Amém, pastor, amém. Irmãos, algum pedido de oração? A gente ora aqui encerrando. Meus irmãos, pastor Carlinho, vamos orar, continuar a orar, orando pela nossa nação, orando pelo nosso país, para que Deus tire o joio do trigo, para que nosso país apareça uma luz, para que essa nuvem escura saia de cima do nosso povo, da nossa nação. E peço oração também aqui para uma senhora que eu até acho que semana passada eu pedi novamente, o nome de Filomena. É uma senhora que está em situação muito difícil, ela já vem brigando com esse câncer há anos, e quando foi essa semana
passada ela caiu uma queda e as coisas piorou muito para ela. E é uma mãe de família, é uma pessoa maravilhosa, é uma serva de Deus. Por favor, pastor Carlinhos, ora para ela. Vamos orar, sim. Amém. Mais alguém, irmãos, para a gente apresentar para o Senhor? Eu queria pedir oração por aquele casal de idoso e por mim também, que eu estou com esse problema de pneumonia, fiz todos os tratamentos em dia, eu fiquei 7 dias tomando o medicamento certo, mas agora à noite estou com muita dor nas costas, no peito, queimando muito. Se eu não melhorar, amanhã eu vou ter que voltar no médico para pedir novos exames, para ver se estou sarado ou não. Eu creio que Jesus vai dar uma vitória. Vamos orar sim, Lore, vai melhorar, tá? Mais alguém, irmãos? Lembrando o pastor do Lúcio, do Bruno e da Jane. Então vamos orar. Curva a sua cabeça aí, confia que o Senhor é Deus soberano, que Ele tem todo o poder e que pela sua graça Ele pode nos ouvir nesta noite. Deus amado, Deus poderoso, glorificado e exaltado seja o teu nome. Obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor concedeu a cada um de nós, estarmos reunidos, ó Pai, através desse meio de comunicação e termos a oportunidade de transmitirmos as boas novas de salvação, transmitirmos experiências uns para outros, para que cresça, Senhor, a nossa fé cada dia, para que sejamos úteis nas tuas mãos, para que possamos levar o ID a toda criatura, Senhor, na autoridade do teu nome, para que o Senhor seja glorificado, Pai. Que a nossa vida seja um exemplo, que a nossa vida seja um testemunho vivo, para que o teu nome seja exaltado. Oramos agora por esses enfermos, Senhor, colocamos a Filomena, Senhor, aquele casal de idoso também, no teu altar. Senhor, que essas vidas sejam tocadas, o Lorival, com pneumonia, o Lúcio, o Bruno e a Giane. Senhor, liberta, Senhor, com o teu poder. O Senhor é Deus de graça, misericórdia e compaixão. É o médico dos médicos, é aquele que não mudou, é imutável. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre o será. Portanto, a nossa fé, a nossa firmeza está na rocha que é Cristo, e nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Opera nessas vidas, Senhor, que possamos ouvir testemunhos para glorificar e exaltar o Senhor. Que o teu nome seja glorificado através de curas, de libertação, de salvação. Salva as famílias, Senhor, os nossos familiares. Esteja abençoando, Senhor, cada família aqui representada, dando, Senhor, sabedoria para continuarmos ganhando almas para o Senhor, ganhando o restante dos nossos familiares. Oramos, Senhor, ó Deus, para o teu servo que está lá em Paris. Senhor, ajuda-o a ter facilidade de aprender a língua, e tu sabes o desejo do seu coração, que é propagar as boas novas de salvação. Que o Senhor abre as oportunidades, que ele seja um grande servo teu nesta nação. Oramos pelo Brasil também, a nossa nação, Senhor. Tu sabes o que este país está passando, o que esses homens que estão aí na liderança fizeram, o que estão fazendo e que pretendem fazer. Mas o Senhor é Deus de palavra, o Senhor é Deus que pode mudar a situação. O Senhor é Deus que estabelece reis e tira reis. O Senhor tem todo o poder. E a nós cabe orarmos, cabe clamarmos, cabe esperarmos com paciência, com confiança, sabendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Liberta esta nação, Senhor, desse jugo satânico, esse jugo maligno, e que haja, Senhor, aqui o mover e o agir do teu Espírito Santo, que haja conversão desta nação. Ó Deus, corrige onde for necessário, mas sara esta nação, perdoe o pecado desta nação, salva esta nação. É o nosso pedido, é o nosso clamor. Dá-nos a todos agora uma noite tranquila, de paz, de repouso, um sono reparador. É o nosso pedido e o nosso coração agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Amém. Valdemir, que Glória a Deus. prazerão, hein? Que prazer, que Deus te abençoe aí nessas terras estranhas.